Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a essa aula em que eu vou te mostrar que, mesmo sem nenhum conhecimento jurídico, você consegue proteger a sua igreja de vários problemas que nós temos enfrentado nos últimos tempos. E, resolvendo esses problemas, você vai ter condições de cuidar do que realmente importa na igreja, que são as vidas enviadas pelo próprio Deus, para que você cuide dessas pessoas, para que você oriente essas pessoas a partir da Bíblia Sagrada. Esse vídeo, então, para quem é? Esse vídeo é voltado para pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios, evangelistas, missionários, voluntários da igreja, pessoas que trabalham na gestão eclesiástica, contadores, advogados que querem trabalhar com igrejas e todos os irmãos em Cristo que querem entender esses problemas que as igrejas têm enfrentado e, de fato, como resolver esses problemas. Se você analisar bem, você vai ver e perceber que a perseguição à Igreja de Cristo tem crescido cada dia mais. Essa balança da justiça aqui, ao invés de estar assim, olha, bem equilibrada, tem cada dia mais pesado a mão contra a Igreja, tentando diminuir a nossa liberdade religiosa. E a aula que eu vou te apresentar aqui é justamente um instrumento para te mostrar como você consegue blindar a sua igreja para que essa balança volte a ficar, pelo menos, em situação de igualdade, sem tanta perseguição contra a igreja. Além disso, esse vídeo, essa aula é para você que quer de fato uma solução para os problemas. Não quer um jeitinho, uma resposta rápida, sem conteúdo, mas você que de fato deseja uma solução para esses problemas que a igreja enfrenta. E, de novo, para você que quer de fato se importar, resolver, estar junto de pessoas, de cuidado de pessoas, estar junto das ovelhas de Cristo que ele mesmo envia para os seus cuidados. E aí, eu quero te mostrar quais são os erros mais comuns das igrejas. Em primeiro lugar, é usar o tal do copia e cola. Seja um copia e cola de um estatuto na internet, de um modelo da internet que você acha que vai resolver o problema, seja copiar um modelo de gestão de uma igreja, de um pastor amigo, de um outro líder conhecido, de um outro irmão em Cristo, mas que não está adaptada à realidade da sua igreja local. Todas as vezes que você usa esse copia e cola, você abre mão de ter uma gestão eclesiástica específica e voltada para a sua igreja, para a sua realidade, se atentando, por exemplo, aos temas que estão no seu estatuto, como as questões estão disciplinadas ali. Um segundo erro muito comum é a desorganização administrativa. Significa dizer que você não sabe ou não tem o controle do processo para capacitação de voluntários, para credenciamento de voluntários. Você, por vezes, não sabe se o membro tem ou não acesso ao estatuto da igreja, se ele conhece o procedimento de disciplina eclesiástica na igreja, qual é o procedimento adotado pela sua igreja, pela sua comunidade de fé, para resolver as diversas questões que aparecem no meio do caminho, como a liberação de um determinado valor, a recepção de dízimos e ofertas, como falar sobre determinados assuntos na igreja, exemplo de uniões homoafetivas. Então, há, nesse caso, uma desorganização administrativa, ou, no mínimo, uma falta de orientação administrativa. E um terceiro grande erro, e um erro muito comum das igrejas, é esperar o problema acontecer para depois disso pedir ajuda para alguém especializado. Esse talvez seja um dos piores erros. Justamente porque quando você espera o problema acontecer, você já está com a situação contrária, absurda, inclusive, já instalada na sua igreja. E por vezes é muito mais difícil
arrumar essa situação. Por isso, o ideal é que você faça isso de maneira preventiva. Ou seja, antes de o problema acontecer, você já elimina as possibilidades de ele existir com a aplicação de um procedimento correto de organização da igreja, um procedimento correto de blindagem jurídica, seja através do estatuto, seja através de documentos, mas de fato, como eu disse, atentos à sua realidade local e não através de um copia e cola que você utilizou, por exemplo, em razão da amizade com algum outro pastor ou com alguma outra igreja. E a partir disso, então, a partir de olhar esses erros comuns, a gente criou um método PRS. O que consiste esse método? Nesse método, a gente trabalha um primeiro foco que é problema. Mas não é um problema hipotético, não, é um problema concreto, é um problema prático, a partir da constatação de já termos falado com inúmeros líderes de todos os estados do Brasil, líderes de igrejas pequenas, líderes de igrejas grandes, líderes de igrejas ultra grandes. E a gente conseguia então selecionar quais são os principais problemas que as igrejas enfrentam. Imagino que 95% dos problemas das igrejas, 98% dos problemas que as igrejas enfrentam são problemas comuns. Se você tem 50 membros ou 2.000 membros, 5.000 membros, são problemas comuns, como você ainda vai ver nessa aula. E depois de identificar, então, quais são esses problemas comuns, a gente partir para a realidade da sua igreja específica. De novo, não é um processo simplesmente de copiar algo importado de fora. Não é isso. Mas é, a partir da identificação desses problemas, eu consegui verificar a realidade da minha igreja. Como eu consigo, então, resolver essa questão, esse grande problema, a partir da realidade da minha igreja? E por isso, o último tripé desse método, que é o S de solução, porque é uma solução ideal para cada contexto. Então, uma igreja, por exemplo, que tenha um estatuto no modelo episcopal, vai ter uma solução diferente para os seus problemas do que uma igreja assemblear, do que uma igreja conciliar, ou do que uma igreja que utiliza um sistema misto de solução de problemas, de construção do seu próprio estatuto. E aí, olha só, eu vou te destrinchar aqui esses três grandes eixos do nosso método. Primeiro, como eu disse, é a identificação de problemas, problemas concretos e problemas reais. Dá uma olhada nessas reportagens que eu selecionei aleatoriamente para apresentar aqui para você. O que eu vou te mostrar aqui agora, então, olha, são recortes de notícias. Igreja condenada a pagar 20.000 a fiel que apareceu em vídeo nas redes sociais. Igreja condenada por expor disciplina em culto transmitido online. Igreja deve indenizar vizinha por barulho excessivo. Igreja, e aí eu fiz a lógica de tirar o nome da denominação, mas igreja é condenada a devolver R$ 204.000 doados por fiel arrependida. STJ é uma corte superior no Brasil. Igreja pagará R$ 819.000 de côngrua a filho de pastor falecido. Pastor é condenado por discurso de ódio contra a comunidade LGBTQIAP+. Reparação por danos coletivos, danos morais coletivos, foi fixada em R$ 40.000. Juiz obriga igreja a fazer casamento. Essas aqui, irmãos, são notícias de problemas concretos, problemas reais que as igrejas estão enfrentando. E aí você pode dizer, mais uma vez, olha, Antônio Carlos, eu nunca tive esse tipo de problema. Pois é, será que você vai cair naquele erro comum que eu já te disse, que é esperar o problema acontecer para depois procurar a ajuda? Será que não é mais fácil você, por exemplo, adotar um modelo de uso de imagem e não ter condições de ser condenado em um processo de indenização por danos morais por uso indevido de imagem
e aqui a gente tem uma notícia, uma condenação por R$ 20.000, será que não é mais fácil você antes se proteger desse tipo de problema, do que esperar ele acontecer e eventualmente ter que pagar essas altas indenizações que a gente está vendo aqui? Processos, por exemplo, de devolução de R$ 200.000, processos de indenização de mais de R$ 800.000. Será que a sua igreja estaria preparada, financeiramente até, para arcar com esse tipo de indenização? Eu acho que não. E é por isso que, além de trabalhar com esses problemas, que são problemas comuns a todas as igrejas, som alto, questões relacionadas à compra, remuneração do pastor, dízimos e ofertas, como tratar dessas questões, como falar sobre união homoafetiva sem correr o risco de sofrer um processo, de sofrer uma condenação, enfim, todos esses problemas, como eu disse, são problemas reais. Não são problemas teóricos que a gente inventou ou que eu inventei, que eu tirei da minha cabeça. Não, são problemas reais, concretos que as igrejas estão passando. E aí a gente, dentro desse espectro de um primeiro ponto, que é esse primeiro tripé do método, que é a identificação de problemas, agora a gente vai para a realidade. E a realidade, preste atenção, ela está baseada tanto no estatuto da sua igreja, quanto na prática que a sua igreja executa. E por isso, irmãos, não é um processo de copia e cola. Por quê? Porque cada estatuto é um estatuto. Cada igreja tem liberdade para regulamentar as suas várias questões da forma como entender melhor, inclusive sob o ponto de vista teológico. O nosso objetivo aqui não é discutir uma melhor teologia ou uma boa teologia em contraponto a uma teologia ruim. O nosso ponto aqui é te mostrar que os temas são importantes de serem trabalhados dentro do seu estatuto. E, além disso, como você executa, como você pratica esses temas na realidade da sua igreja local, ou seja, no seu contexto específico. E aí, só para você ter ideia, eu tenho a menção a alguns desses temas. Preste atenção. Sistema de governo, direitos e deveres dos membros, voluntariado, disciplina eclesiástica, se a igreja tem ou não conselho fiscal e, de fato, como ele funciona, se a igreja está vinculada a uma convenção, seja ela regional, estadual, nacional, internacional, e como é o estatuto dessa convenção, qual é o nível de liberdade que essa igreja tem diante da convenção? Ela tem congregações? Se tem, qual é a forma de relacionamento entre a igreja mãe e a congregação? Qual é o critério que essa igreja usa para definir homem e mulher? É o critério biológico ou é o critério social? Como se dá a sucessão pastoral? E se acontecer algum tipo de divisão da igreja? Que funciona essa regulamentação dentro do estatuto e na prática da igreja. Então, perceba, esses aqui são apenas alguns exemplos de temas que estão relacionados tanto ao estatuto da igreja quanto à prática que essa igreja tem. E aí, por isso eu disse, lembra daqueles grandes problemas, aqueles problemas comuns às igrejas? Pois é, cada problema daquele pode ter uma solução diferente a partir do estatuto da igreja. E aí, de novo, é difícil de você simplesmente pegar algo de uma igreja parceira, de uma igreja de um pastor conhecido, pegar, imagine, um estatuto de uma igreja muito conhecida no Brasil e querer aplicar aquele estatuto dentro da sua realidade. Não vai funcionar, porque, de novo, cada igreja é uma igreja. Cada igreja tem a sua realidade e é por isso que esse é o segundo tripé do nosso método. Eu só consigo fazer a proteção jurídica da igreja a partir do entendimento da realidade daquela igreja, como ela funciona, como ela está regulamentada, qual é a prática que ela executa. E aí a gente vai para o nosso terceiro tripé. Qual é o terceiro tripé? É organizar essa igreja.
organizar essa igreja administrativamente, organizar a gestão eclesiástica. E, a partir daí, olhando para o estatuto da igreja, olhando para os grandes problemas que ela enfrenta, usar modelos de documentos que são facilmente adaptados e replicados. Por exemplo, modelos de serviço voluntário, modelos de atas de reunião, de admissão de membros, de participação de menor em um batismo, uma escola bíblica de férias ou algo do gênero, um modelo de reconhecimento de doação, modelo de cessão, de empréstimo do templo, modelo de autorização de uso de imagem. Então, dentro desse nosso grande método, nós temos sim modelos, mas não são modelos que você vai encontrar numa internet fazendo uma pesquisa. Não, são modelos que são facilmente adaptados para a realidade daquela igreja e são, portanto, replicáveis. São modelos que você consegue, de maneira muito fácil, de maneira muito simples, olhar para o seu estatuto, ver se existe ali algum tipo de regulamentação específica e pegar o modelo que a gente disponibiliza e adaptar para a realidade da sua igreja. Por isso, nós temos um tripé no nosso método. O método consiste em identificar grandes problemas, problemas reais, problemas concretos. E, a partir disso, a gente vai para a realidade da sua igreja. Como ela está regulamentada? Funciona o estatuto? Qual é a prática que ela tem? E, depois disso, quais são as soluções possíveis para essa igreja? Como ela pode se organizar melhor, como ela pode fazer uma gestão eclesiástica melhor e como ela pode implantar modelos replicáveis, modelos validados dentro da sua estrutura e que, de novo, não vão violar o estatuto da própria igreja, o que é o mais importante dentro desse sistema. Não violar o estatuto da sua igreja local. E aí você pode estar se perguntando, certo, mas quem é o Antônio Carlos? Quem é esse que está falando nessa aula aqui com você? Quem sou eu? Eu sou um convertido a Cristo, à Igreja do Senhor, há cerca de 20 anos. E desde aquela época, na faculdade de Direito, eu me converti no 8º período da faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora. E desde aquela época, eu venho estudando, escrevendo, elaborando questões que relacionam o direito à fé cristã. E aí você vai me ver em algumas fotos assim, fotos de uma época em que eu ainda tinha cabelo. Fotos de uma época, esse aqui foi no lançamento do nosso primeiro livro, voltado, por exemplo, nesse caso, para a capelania prisional. Não só com a parte prática da capelania prisional, mas também com a parte jurídica, com a parte técnica dessa capelania. E aí você vai ter algumas fotos, de novo, eu ainda com cabelo, pregando em igrejas, dando palestras em igrejas, falando com irmãos a respeito do exercício da fé nesse ambiente religioso que tem um impacto direto com a igreja e com o direito. Você vai me ver também, às vezes, com o cabelo mais curto, como eu estou hoje, usando óculos e ministrando palestras em vários e vários lugares do Brasil. Fotos mais antigas, atuando em escolas, foto mais antigas falando para militares, fotos falando dentro do presídio e formando detentos dentro das unidades prisionais, fotos de palestras ministradas em vários e vários contextos, em igrejas das mais variadas denominações, escrevendo livros como esse Manual Prático de Direito Religioso, um livro muito grosso, de quase 500 páginas, que deu origem a uma formação voltada para advogados, especificamente para advogados que querem trabalhar para igrejas. E também a gente hoje tem a honra de ser o maior perfil no Instagram de direito religioso. Então, se você hoje quer pensar sobre direito religioso, pela graça de Deus, nós temos o maior perfil que fala sobre esses assuntos, com vídeos, por exemplo, que já atingiram mais de 1 milhão de visualizações. E aí, esse
que sou eu, né, que envolve essa pessoa que exerce a fé cristã, que está dentro de uma igreja, que trabalha, que ajuda e auxilia dentro de uma igreja, que também tem o conhecimento técnico, o conhecimento jurídico, seja pela formação no direito, seja pelo fato de há mais de 18 anos ser servidor público concursado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, seja por ter, no âmbito acadêmico, feito mestrado, feito doutorado reconhecidos pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Foi aí que me veio a ideia de criar essa formação específica de direito para a igreja voltados para, como eu disse, pastores, líderes, evangelistas, missionários, diáconos, presbíteros, até advogados, contadores, irmãos em Cristo, gestores de igrejas, que querem aprender essa blindagem jurídica. E nessa nossa formação, Direito para Igrejas, você vai ter acesso, primeiro, a um curso em vídeo, com acesso 24/7, que significa acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, você tem acesso às aulas que estão gravadas na nossa plataforma. Essas aulas você pode acessar pelo celular, pelo computador, na televisão, se a sua televisão for uma Smart TV. Além disso, você vai ter acesso, então, a aulas práticas, de novo, sem discussões teóricas que podem nos levar a lugar nenhum, mas discutindo casos práticos, falando com você sobre situações concretas, sobre situações reais que as igrejas já estão enfrentando na justiça, em processos judiciais. Todo esse conteúdo vai ser disponibilizado para você também em um livro digital, um e-book, com 160 páginas. E ainda um certificado para conclusão desse curso emitido por nós, de 30 horas. E aí você ainda tem bônus. Que bônus são esses? Bônus de modelos de documentos editáveis no Word. Então não é só o e-book em PDF. Você também vai ter acesso a 17 modelos de documentos especialmente preparados para esse curso, para essa nossa formação, e que envolvem vários e vários temas de proteção e de blindagem jurídica das igrejas. Esses modelos vão estar disponibilizados para você em Word, para facilitar que você simplesmente baixe o documento em Word, faça as informações da sua igreja e, eventualmente, do visitante, do membro, do menor de idade, conforme for o caso, a aplicação daquele modelo, para que você tenha acesso a esse sistema de blindagem da sua igreja. E além disso, você ainda vai ter acesso a surpresas. Surpresas que eu não posso revelar para você aqui nesse vídeo, mas que estão na página, nessa página mesmo que você está vendo esse vídeo. Então, para que você saiba quais são os outros bônus que a gente vai disponibilizar para você, faça a leitura dessa página que você vai entender como é que funciona e quais são esses outros bônus que você vai ter acesso. Por isso, eu quero te fazer então um convite. O convite para que você invista no seu ministério se inscrevendo nessa nossa formação do direito para igrejas, em que você vai ter então de fato liberdade para cuidar, como eu já disse nesse vídeo, daquilo que realmente importa. A gente não deve pensar a gestão eclesiástica como um fim em si mesma. A igreja não foi feita simplesmente para que seja ali gerenciada administrativamente. Não, a igreja existe para louvar a Deus, para salvar vidas, para levar o evangelho de Cristo que transforma. E aí, se você não tem uma igreja organizada, se você não tem uma igreja blindada, você vai ter muitos e muitos problemas para resolver. E tendo menos tempo, por exemplo, para fazer a leitura bíblica, para fazer o devocional, você mesmo, enquanto líder, para que você tenha condições de ouvir a Deus, ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, porque você está pensando, poxa, e aquele voluntário? Poxa, e será que eu estou pregando de maneira correta sobre esse grande assunto da questão da homossexualidade? Será que eu corro risco de ser processado? Será que eu tenho como eu vou resolver o problema lá com a minha vizinha, o problema de reclamação de som alto? Como eu vou gerenciar todas essas questões? E é isso que a gente propõe para você aqui. Um método baseado em problemas reais, que são
tratados a partir da sua realidade concreta, que você vai conseguir identificar e analisar facilmente a partir do seu estatuto. E, em razão disso, a gente vai ter algumas soluções apresentadas para você. Esse é um método exclusivo desenvolvido por nós, validado por nós, para que você tenha então essa blindagem jurídica da sua igreja e tenha liberdade, de novo, mais uma vez, para cuidar do que realmente importa. Então, se você ficou interessado em, de fato, saber mais dessa formação e ter acesso a todo esse conteúdo que eu disse aqui para você, fica o convite de, nessa página mesmo, você se inscrever no nosso curso, nessa nossa formação. Tenho certeza que vai ser um divisor de água na sua vida e no seu ministério. Que Deus mesmo possa abençoar você, a sua casa, a sua igreja e continuar falando conosco através da sua palavra. Que Ele mesmo te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.